O nosso versículo mais importante está Colossenses capítulo 1, versículo 11. Colossenses 1, 11. Eu quero que vocês me escutam bem. Estão me ouvindo bem lá atrás? Amém? É muito importante manter o silêncio, gente. Não conversem na hora da palavra. Aliás, não conversem em hora nenhuma. Não é o momento, entende? A gente precisa estar ligados, a manter, né? Tenha muita atenção no que Deus quer falar conosco, que Deus vai falar conosco. Diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Que texto maravilhoso. Nesses últimos dias, se há intensificado muito o ataque à Bíblia, principalmente à Bíblia, o ataque à fé, à igreja, à religião, à religiosidade, à espiritualidade. Mas isso não é novo. Durante toda a história do mundo, a Bíblia sempre foi atacada. Sempre atacaram a Bíblia. Houve épocas em que queimaram todas as Bíblias. Houve época que amaldiçoaram a Bíblia, tornaram a Bíblia proscrita, isso é, proibida. Isso não é novo, mas ela sobreviveu, porque ela é a palavra de Deus. Muitas vezes, a Bíblia não foi só perseguida pelos seus opositores. Aliás, eu diria que a Bíblia foi perigosamente, terrivelmente perseguida pelos seus expositores. Pelos seus expositores. Não sei o que é pior, na verdade, negar a Bíblia ou torcê-la. Não sei o que é pior. Mas nossa vitória como cristãos está em continuar crendo incondicionalmente na palavra de Deus. Na Bíblia como palavra de Deus. Isso para nós é fundamental. Permanecermos, não importa quem diga qualquer coisa, não importa quem ataca. Você quer viver sem medo da dúvida? Não duvide da palavra de Deus. Não duvide nunca da Bíblia, porque se você duvidar da Bíblia, se você duvidar da palavra de Deus, vai duvidar de Deus. Mas não é somente isso. Vai duvidar de outras coisas, porque, se você duvida da palavra, da Bíblia, você vai duvidar da obra redentora de Cristo. E não importa quem diga o contrário, não importa quem seja quem for, que pode mudar o que Deus nos deixou. Você tem que crer que Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Ponto final. Qualquer um deles, por mais importante, por maior que seja, por mais profundo que seja, por mais alcance que tenham, todo homem pode ser mentiroso. O único que é verdadeiro é Deus. Nós tivemos essa semana, e eu vou ter que tomar bastante água por causa da minha garganta. A eleição de um mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é pastor presbiteriano. E segundo todas as informações que a gente tem, os testemunhos, é de que um homem tremendo de Deus, homem de fé. No seu discurso de aprovação, entre outras coisas, e ele foi muito criticado por algumas coisas que ele disse, lá fora eu defendo a Bíblia. Aqui dentro, no Supremo Tribunal Federal, eu vou defender a Constituição do Brasil. Glória a Deus. Porque tem pastor que não está defendendo a Bíblia, ao contrário. Então, essas mídias pervertidas, porque são todas pervertidas, elas se preocuparam em contar, não se preocuparam em ouvir o que ele estava dizendo,
mas se preocuparam em contar quantas vezes ele usou a palavra Deus para criticar. Se preocuparam em contar quantas vezes ele usou a palavra evangélico, porque ele disse hoje, um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para os evangélicos no Brasil. Nós somos mais de 40, quase, olha irmãos, os cristãos de todas as ordens, eles são 40% nesse país ou mais. Então, o mundo está furioso com a Bíblia. O mundo está furioso com a fé, com Deus. Por que será? Você está aqui hoje. Você ama Jesus. Você é um cristão. Mas nos dias de hoje, você precisa saber algumas coisas. Você não precisa saber tudo. Você não precisa ser um teólogo. Você não precisa ser um filósofo. Mas você precisa saber o mínimo de coisas importantes, para que você possa responder, para que você possa saber o mínimo, para responder às afrontas, que certamente estão vindo e virão. Eu me proponho a trazer para você, com a ajuda do Espírito Santo, algumas coisas importantes, para que você seja instruído pelo Espírito Santo, não só para viver, mas para defender a sua fé, quando você for questionado. Eu quero rapidamente, não está nas minhas anotações, mas me veio agora, então eu vou fazê-lo. Eu vou melhorar isso, mas eu vou fazê-lo. A Bíblia, existem dois capítulos na Bíblia, que são, aliás, existem 4 capítulos na Bíblia que são muito importantes. Os 2 primeiros de Gênesis e os 2 últimos de Apocalipse. Se você abrir no primeiro capítulo de Gênesis, isso não está na minha pregação, nas anotações, vai de graça. Diz assim, o capítulo 1 fala sobre a criação da terra. Não havia, Deus criou todas as coisas, Deus criou os céus e a terra. No capítulo 2, assim foram concluídos os céus e a terra. Diga comigo, os céus e a terra. Ok. Agora vá comigo no capítulo 21 de Apocalipse. Ok. Eu tinha que ler outra coisa, mas tudo bem, vamos lá. Capítulo 21 de Apocalipse diz assim. Diz assim, então vi novos céus e nova terra. Então vi novos céus e nova terra. Se você ler o capítulo 2, continuar lendo o capítulo 2, lá fala sobre os rios que regavam, que Deus preparou e colocou rios que regavam o jardim. E esses rios traziam vida para o que Deus criou. No capítulo 22 de Apocalipse, fala sobre o rio da vida. Então, diz que há um rio, o rio da água da vida, que corre, claro como cristal, que flui do trono de Deus e traz vida para a cidade. Aqui você entende como a Bíblia é completa, porque a Bíblia foi escrita num período de 1500 anos por mais de 40 escritores, em diferentes lugares, em diferentes regiões, em diferentes tempos. No entanto, a Bíblia mantém uma ordem redentiva, cronológica do que Deus fez, do que Deus está fazendo e do que Deus fará. A Bíblia é perfeita, não tem erro, a Bíblia é palavra viva. Então, você precisa saber disso. Mas há outra coisa que você precisa saber também. Você precisa saber alguma coisa sobre o problema do mal. Sobre o problema do mal. Porque esse é um eterno questionamento, sim ou não? E certamente você já foi questionado alguma vez. Porque se Deus é bom, se Deus é poderoso, se Deus é amor,
Ele não permitiria o mal. Mas o mal existe. O mal existe na criação de Deus. E isso é um problema não só para o ser humano comum, ordinário, como muitos de nós, no ordinário não no sentido negativo, ok? No sentido simples. Mas isso perturba grandes mentes, grandes pensadores, não de hoje, grandes filósofos. O próprio Einstein, ele sabia que a criação tinha que ser obra de uma mente geniosa, extraordinariamente geniosa, que a criação tinha que ser algo feito por alguém, mas quando ele entrava no problema do mal, ele se perdia, ele se confundia. Ora, como as pessoas não conseguem aceitar essa contradição, elas decidem acreditar em outras coisas. A primeira delas é negar a existência de Deus. Negar a existência de Deus é uma fuga, porque como eu não posso explicar, não consigo entender, eu nego. E isso é uma prática comum na nossa vida. Infelizmente, muitos de nós, quando não conseguimos entender, e não conseguimos viver, e não conseguimos aceitar certas coisas, a gente simplesmente nega e se afasta delas. Se Deus não existe, o mal ou o bem, eles são sentimentos subjetivos inerentes à raça humana, ao sentimento humano, e quem impõe essa coisa de sofrimento, de mal, de malignidade, é a sociedade, é a cultura. Isso são coisas culturais. E se eu nego o mal, nego a Deus, nego o mal, nego a malignidade, eu também nego o sofrimento. Essa ideia traz vários tipos de pensamentos, que certamente eu não tenho tempo para discuti-los ou dispor aqui hoje, mas nós temos um mês ainda. Se bem que é um mês diferente, é mês de dezembro, está terminando o ano. Vamos falar um pouco sobre o sofrimento. O sofrimento é uma condição que podemos controlar ou vencer, dizem muitos por aí. Não sou eu que estou dizendo. Se você pensar de modo diferente, se você controlar a sua mente, se você pensar positivo, pensa no que você quer ser e você será. Não é isso que está dizendo hoje? Essas coisas, essa ideia está tão arraigada, né? Porque as pessoas querem vencer o sofrimento a partir da percepção que ele não existe. E como cristão, ele não pode nos atingir. E as pessoas vivem assim até que o sofrimento lhes alcancem. Uma das formas de negar o sofrimento é não buscar a Deus. É negar a presença de Deus na minha vida. É obedecer a Deus, é buscar ao Senhor, amar a Deus, servir a Deus. E essa ideia está tão arraigada, que eu me lembro bem na minha infância, na igreja, quem estava passando por algum tipo de sofrimento, vinha o irmão e dizia assim: ô irmão, confessa teu pecado, hein? Sim ou não? Bom, eu cresci na igreja, eu digo isso para vocês com conhecimento, de causa. O irmão estava sofrendo algum problema, alguma doença. Irmão, confessa o teu pecado, se arrepende, porque senão, entende? Aí, havia sempre a ideia de que o castigo de Deus era através do sofrimento, e isso não é verdade. Aí é dessa ideia que surgem os slogans. Não sofras mais. Pense positivo, pense grande, pare de sofrer. Infelizmente, é o que alguns pregadores positivistas, que escrevem livros, que vendem aos milhares, estão fazendo.
inclusive mandando você se livrar de quem não te ajuda a melhorar. Já ouviu isso? Se livra dessa pessoa tóxica que não te ajuda a melhorar. A Bíblia nos manda suportar, amar, orar, dividir a capa, carregar nas costas, e o mundo está mandando você descartar as pessoas. Essa gente está fazendo palestras, coaching e essas coisas que a gente nem entende direito. Muitos irmãos continuam, mas muitos irmãos continuam sofrendo, sim ou não? Muita gente está sofrendo. Por que que vamos negar o sofrimento? Por que vamos ter uma mensagem bíblica de fé? Eu estou trazendo uma mensagem de fé, negando o sofrimento. E as pessoas continuam sofrendo. Quantas pessoas aqui, nesse tempo que nós estamos passando e passamos, quantos de vocês viram pessoas sofrendo ao seu redor? Levante sua mão. 90%. 90 e tantos por cento. Talvez muitas pessoas sofreram dentro da sua casa, dentro da sua família, e alguns que estão aqui sofreram. Foram parar no hospital, ficaram internados, sim ou não? Sofreram. A gente não pode negar o sofrimento. O que nós precisamos é o que precisamos entender é o que vamos viver no meio do sofrimento. Homens de Deus sofreram, pessoas boas sofreram, pessoas boas estão sofrendo, pessoas maravilhosas foram embora. Agora, a moda é negar a queda. Né? Negue a queda e você resolve todos os problemas da humanidade. Negue que o homem caiu, pecou. Inclusive, você nega toda a responsabilidade de nascer de novo, mudar de vida, deixar o pecado. E a pergunta é, quem não está sofrendo? Talvez aqui nós tenhamos várias pessoas que estão sofrendo algum tipo de situação. Quem não sofreu? Quem nunca sofreu? Quem não vai sofrer? Nunca pensei passar pelo que eu passei. Nunca pensei. Achei que eu, pela minha fé, pelo meu serviço de anos ao Senhor, por crer na palavra de Deus, por ter muita fé na cura, por ter sido curado, ressuscitado quando eu nasci, eu pensei que isso não ia acontecer comigo. Sabe por quê? Porque eu achei, eu achei que eu não merecia. Não é assim? Porque eu amo o Senhor, porque eu vou à igreja, porque eu servi ao Senhor, porque dediquei minha vida, são 35 anos servindo ao Senhor, dediquei minha vida. Talvez muitos não conheçam minha história, mas dedico a minha vida, larguei tudo, deixei tudo, deixamos tudo, eu e a minha esposa, e a profetisa, e a minha filha, e deixamos tudo para servir ao Senhor. E eu passei por um momento de muito conflito, mas eu não tive medo. Eu nunca tive medo. Eu tive conflito de que por que eu estava passando por aquilo. Cheguei até a buscar ao Senhor e dizer, Senhor, fiz alguma coisa errada, eu estou fazendo alguma coisa errada. Se eu fiz alguma coisa errada, eu estou fazendo, me perdoa, Senhor. E se eu tiver que pedir perdão por alguma coisa que eu fiz, ou por ofender alguém, e por isso eu cheguei a pensar, embora não tenha aceitado, cheguei a pensar que eu estava passando por aquilo porque eu merecia. Então, pensei que vocês já não confiariam em mim, porque vocês olhariam para mim e diriam, o apóstolo prega, agora está assim. Né? Prega cura, crê em milagres, ora pelas pessoas. Tudo isso passa pela gente. Tudo isso passa pela cabeça da gente. Porque a gente não sabe, às vezes a gente não sabe, a gente não entende, a gente não consegue resolver essa questão do sofrimento. Quando nós somos cristãos, quando amamos a Jesus, quando temos o Espírito Santo, quando temos fé, entramos num grande conflito quando passamos pelo sofrimento. Né? Ora, gente boa, gente de Deus morreu. Muita gente doente no mundo, milhões de pessoas boas estão sofrendo.
Esse é um tema muito louco, muito difícil. Precisamos ter tempo, mas com a ajuda do Espírito Santo, eu quero pelo menos tentar fazer com que a gente consiga entender e vencer. Em nome de Jesus. O pecado, uma coisa que precisamos entender é que o pecado não pode ser vencido por artifícios humanos, mas apenas pelo sofrimento e pela graça. Vou repetir, isso disse Glenn Tinder. Ele disse: o pecado não pode ser vencido por artifícios humanos, nenhum, mas apenas pelo sofrimento e pela graça. E foi pelo sofrimento que Jesus Cristo conquistou a vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a doença, sobre a morte. Precisou haver sofrimento. Ele sofreu. Então, a pergunta que eu faço é: o propósito da vida é a felicidade ou o conhecimento de Deus? Porque quando eu tenho o propósito na minha vida de buscar a felicidade, posso sofrer muito, posso morrer quando vier o sofrimento. A única coisa que muitos querem de Deus é a felicidade. A única coisa que muitos querem de Deus é a bênção. Eu quero a bênção. O que muitos querem de Deus é o milagre. E Deus não lhes serve para mais nada, a não ser alguém subserviente, que tem que lhes ajudar nos momentos de sofrimento e dificuldade. E nada mais. E nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui, primeiramente, porque adorar ao Senhor aqui, e dizer para Ele o quanto nós o amamos, e dizer para Ele como o seu nome é lindo. E isso é o que nós queremos na nossa vida. Sim ou não? O salmista disse ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O que eu quero é o conhecimento de Deus, porque é isso que traz alegria, é isso que traz felicidade, é isso que transforma o homem. O propósito de Deus nessa vida não é dar-nos uma vida agradável, não. Paulo, o apóstolo Paulo, e eu estou lendo, estamos terminando nossa leitura, né? Já estamos em Gálatas, nossa leitura anual, estamos terminando, graças a Deus, estou firme e forte. E Paulo, eu admirei demais Paulo, mais do que todos esses anos, desde a minha infância que eu leio a Bíblia. Nessa leitura, cada leitura que eu faço anual da Bíblia, alguma coisa mexe muito comigo, e dessa vez foi realmente a experiência, a vida de Paulo, do apóstolo Paulo, ele dizendo o que ele viveu, o que aconteceu com ele. É interessante porque você vai, em Atos capítulo 9, tem o chamado de Paulo, ele encontra com o Senhor, ele fica cego, ele é levado a algum lugar, e Deus manda um profeta falar com ele. E Deus fala assim ao profeta: escuta aqui, o profeta chamava Ananias, Ananias, vai lá e diz o seguinte para um jovem chamado Saulo. Diz para ele assim: olha, querido, você vai me servir. Ah, glória a Deus. E eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer pelo meu evangelho. Esse foi o chamado de Paulo. Não é louco isso? O que você diria? Não, Senhor, por favor. Não. Por isso que tem gente que quando assim, você tem um chamado, o cara treme, quase desmaia, porque ele pensa: vou sofrer. Porque é o que vem, sim ou não? Porque eu vou ter que negar muitas coisas na minha vida, vou ter que renunciar muitas coisas. Alguém disse que eu tenho um chamado, ai meu Deus, e agora? E eu já vi muitos homens não atenderem ao chamado de Deus por medo. Por medo. Não digo para vocês que foi fácil quando respondemos ao chamado de Deus. Não digo para vocês que não passamos tempos difíceis, que passamos até algum tipo de necessidade. Mas eu diria para você, sabendo por tudo que passamos, sabendo, se Deus me chamasse, eu iria outra vez
do mesmo jeito. O que nos dá uma vida melhor, uma vida verdadeiramente feliz, é o conhecimento de Deus. Tem um pastor no Paraguai chamado Wesley. Ele é pastor menonita. Avivado. É bastante avivado ele. Mas ele é um pastor menonita. Tem muitos menonitas no Paraguai. Ele tem um filho que quando tinha 9 anos de idade, se eu não me engano, ele estava numa rede, brincando, e a rede virou, e ele caiu, e ele teve uma lesão, e ficou tetraplégico. Ele só move a cabeça. E ele hoje tem 19 anos. Ele está no quarto, na casa, numa cama de hospital, com um respirador, não pode ficar sem respirador. Se tirar, ele morre. E está lá. Na cama, esses 10 anos, ele está. E a primeira vez que eu fui visitá-lo, o pastor Emílio me levou, disse, eu quero te levar para você conhecer um homem de fé. Ele tem um menino, que se eu não me engano era o mais velho, e depois ele tem 2 meninas, 2 moças, já são mocinhas. Aí ele me levou. Quando eu cheguei, me apresentou o pastor, alegre, um homem de Deus, falando de Jesus, da fé, da palavra. Né? Aí ele falou assim, agora eu quero que você venha ver o meu filho. Aí quando nós paramos na porta, ele diz assim, só que eu queria te pedir uma coisa, por favor, apóstolo, que você não chore, que você não diga nada negativo para o meu filho, que você não tente consolar ele, que você, se você quer entrar aí, só tenha palavras de fé. Ele diz assim para mim, com um sorriso. E quando eu entrei, eu já fiquei assim, né? Porque eu falei, eu não vou nem fazer cara de dó. Quando eu entrei, é triste a imagem. E eles estão convivendo 10 anos com aquela imagem. Uma criança toda atrofiada, de 19 anos, que não, se tirar o aparelho, ele morre. Ele já teve várias crises, quase morreu. Mas ele disse assim, meu filho não vai morrer. E eu vou continuar crendo que ele vai se levantar e andar até o dia que Deus quiser. E ninguém vai me fazer pensar diferente disso. E ele tem fé para crer e continua vendo aquela imagem. Aí você diz, isso é certo, isso é errado? Irmãos, isso é aprender a conhecer a Deus no meio do sofrimento. Eles poderiam estar destruídos, morrendo, ele poderia já estar morto ao ver o filho assim, no entanto ele está firme em pé, e o menino, quando você entra no quarto, ele sorri para você. Ele sorri. E é inteligente, está estudando, vai entrar na faculdade agora, e conversei com ele sobre várias coisas, gosta do Brasil, gosta dos jogadores brasileiros, gosta do time brasileiro, torce para esse time, torce para esse time. Comecei a conversar com ele, a gente brincou, riu, e todas as vezes que eu vou para lá, ele quer que eu vá visitá-lo, sempre. A primeira vez eu saí arrebentado. E sabe de uma coisa? Hoje eu admiro demais esse homem, porque ele é um homem de fé, um homem de Deus. Não muda seu sorriso, não muda sua postura, continua pregando a palavra, ele não tinha casa, ele alugava uma casa. A igreja comprou um terreno num lugar bonito e construiu uma casa para ele grande, com lugar para ele ter o filho, com lugar para ele ter toda a assistência que precisa, colocar um gerador para que não ter energia, o filho. A igreja se uniu e construiu uma casa para ele com todo o conforto. Ora, a raça humana está sofrendo porque está em rebeldia contra Deus. Sim ou não, irmãos? Essa é outra razão para o sofrimento. Não querem se submeter, nem adorar a Deus. O mundo está cada vez mais alienado de Deus. Se não existe Deus, não existe o mal, se não houve queda, não há sofrimento. Vamos viver de qualquer jeito. Vamos viver a vida. Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21, Paulo diz assim,
o apóstolo Paulo diz assim, Romanos 1:21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos, e se obscureceram. Versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devem. Entenda uma coisa, a verdadeira vida vai mais além do que a vida que nós estamos vivendo agora. E vencer o sofrimento tem muito a ver com não somente viver essa vida, mas viver essa vida nos preparando para aquela que vai mais além. Aquela que vai para a eternidade. E isso deve preencher o meu coração. Quando eu tenho paz, quando estou vivendo essa vida e vem tribulação, sofrimento, dor, doença, eu vou ter paz. Eu vou ter paz. Por quê? Porque eu não estou vivendo só essa vida, eu também estou vivendo para aquela vida. Aleluia. Eu estou vivendo para aquela vida. Então, as pessoas só querem escapar do inferno, mas elas não querem viver para o céu. Eu não estou dizendo ir para o céu. Presta atenção. Ir para o céu todo mundo quer. Quem não quer ir para o céu? Ir para o céu... Ninguém quer ir para o inferno. E todo mundo quer ir para o céu. Então eu não estou falando sobre querer ir para o céu. Eu estou dizendo querer viver para ir para o céu. É diferente ou não é? Hã? Eu quero viver para ir para o céu. Agora eu preciso terminar, então vamos lá, porque essa pregação eu vou longe. Mas não vou, tá? Fica tranquilo. Fortalecidos, diga comigo, fortalecidos. Quantos estão precisando de forças do Senhor na sua vida? Quantos estão precisando de forças de Deus na sua vida? Sendo fortalecidos com poder, diz o apóstolo Paulo. Somos fortalecidos com um poder que não é produto do esforço humano. Não é resultado do esforço humano. Não é o espinafre do Popeye. Não é. Alguns vivem assim. Vêm para a igreja e saem Popeye, assim, comeram espinafre e saem. Aí chega aqui no outro domingo, estão lá no chão, assim, a semana acabou o espinafre. É um poder que nos dá o Espírito Santo. É um poder que nos dá a palavra de Deus. É um poder que nos dá a glória de Deus. Porque diz o poder da sua glória. Esse poder tem o objetivo de nos fazer perseverar debaixo da pressão da vida. Exercer paciência nas dificuldades. Oh, quantos querem esse poder na sua vida? Oh, Jesus. Eu aprendi, irmãos. Eu saio dessa mais forte. Aliás, eu saí mais forte. Eu estou muito mais forte. Cuidado. É um poder que atua em nós para nos dar força no meio das lutas, dificuldades, necessidades. Sabe que poder é esse? É o mesmo poder que levantou Jesus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o mesmo poder. Que poder é esse? Que tirou Jesus da morte. Ó morte, onde está o seu aguilhão, morte? Onde está o seu poder, ó morte? Veio um poder maior sobre você, ó morte, e levantou o Rei dos Reis. Da morte, da destruição. Paulo diz isso em Efésios 1,
versículos 19 e 20, Efésios 1, 19 e 20, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Esse poder é alcançado através do estudo amoroso da palavra de Deus, da oração, do jejum, da obediência, da santidade. Não é qualquer coisa. Esse poder, essa palavra poder, é a palavra, e eu gosto dessa palavra, ela é uma palavra que parece assim, né? Palavra kratos. Kratos. É força, é poder para fazer milagres. Esse é o significado dessa palavra kratos. Eu não sei porquê, sinceramente, não acontecem as coisas que nós estamos esperando. Eu estou esperando um avivamento de Deus neste lugar. Eu estou esperando ainda Deus fazer coisas grandes. Deus já prometeu para nós que vai fazer milagres neste lugar. Há uma concepção errada de que se não está acontecendo é porque nós estamos agindo errado, nós não estamos... Isso, irmãos, perdoa. Há muito tempo eu já entendo que não existe nenhuma régua para medir unção e Deus não para. Nós não podemos parar a Deus com o nosso erro, com a nossa falha. Deus vem quando Ele quer, faz o que Ele quer, no lugar que Ele quiser, a hora que Ele quiser, e Ele acaba com o pecado, com o erro, com o pecado oculto, com a mentira. Ele vem para destruir todas essas coisas. Quando vem o avivamento de Deus, é para destruir tudo isso. Não vamos ficar buscando, todo mundo ser santo para Deus fazer alguma coisa. Não, Deus vai vir sobre nós, vai vir o Espírito, a santidade, a libertação, para que sejamos santos para Ele. Esse poder nos ajuda a enfrentar qualquer mal, qualquer perigo, qualquer demônio, por mais cara feia que tenha. Essa é a nossa vitória, é onde somos vencedores. A resistência, a paciência, a força no meio do sofrimento, a mensagem correta é essa: eu estarei com vocês todos os dias. Ele não está dizendo, eu livrarei vocês todos os dias. Não, ele diz, eu estarei com vocês todos os dias. E todas as vezes que vocês me buscarem, eu libertarei a sua vida. Eu vou te curar, eu vou te libertar, eu vou te dar paz. Aleluia. Aí eu termino falando sobre alegria. Porque esse versículo fala sobre alegria. Coloca o versículo aí. O versículo... Aí diz assim, o que diz aí? Não, irmão, o primeiro versículo, Colossenses 1, 11. Colossenses 1, 11, o que diz aí? Para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Com alegria. Não é a Bíblia, não é maravilhosa? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que texto maravilhoso! Esse é o segredo do sofrimento, alegria. Mais uma vez, um fruto poderoso do Espírito. A alegria que Deus nos dá não depende de nenhuma condição externa. Ela está conosco. Ela está em mim. Aconteça o que acontecer. Essa alegria nos fortalece. É a alegria do Senhor. Aí, por isso eu admiro o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 6,10. É isso mesmo? 6,10. 2 Coríntios 6,10, ele diz assim: entristecidos, mas sempre... Como é que pode isso? Me explica. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Não tendo, mas possuindo tudo. Quando a gente era criança, a gente dizia assim: quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada.
O apóstolo Paulo diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Filipenses 4:4. Novamente direi: alegrem-se. Alegrem-se. O evangelho da cruz de Cristo não é o evangelho das facilidades, não é o evangelho da riqueza, é o evangelho da alegria. Quando Jesus nasceu, os anjos vieram anunciar o nascimento de Cristo e disseram: eis que eu trago para vocês novas de grande alegria que é para todo mundo. Em Belém, lá na cidadinha de Belém, nasceu o Salvador. Ele prometeu em João 16 aos seus discípulos alegria. Jesus ressuscitou e encheu de alegria novamente esse mundo, seus discípulos. A igreja no livro de Atos capítulo 2, versículo 42, 46, diz que a igreja estava cheia de alegria. E aí eu quero terminar, meu Deus, eu preciso terminar, né? Tudo bem, vamos. Jesus foi chamado, tudo isso, e Jesus foi chamado o servo sofredor. O servo sofredor de Isaías 53. 1 de Pedro 1:21. 1 de Pedro 1:21 diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo. Exemplo de sofrimento também. Exemplo, deixando-lhes para que sigam seus passos. Isso é, seguir a Cristo, seguir os passos de Cristo, passa pela cruz, passa pela crucificação. Por isso Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Passa pela cruz. Olha, se falar de sofrimento de Jesus, vamos falar rapidinho. Jesus, filho de Deus, nasceu no estábulo. Não havia lugar para ele, humilhação. Nasceu numa manjedoura. Quando criança, viveu refugiado no Egito. Aí, cedo ele trabalhou, porque sua família terrena era humilde. Cedo trabalhou para ajudar o sustento da casa. Perdeu o pai cedo. Por isso ele foi chamado carpinteiro, porque o filho mais velho tinha a obrigação de assumir a profissão do pai, quando o pai morria. Ele teve que trabalhar, ele trabalhou na sua adolescência e na sua juventude ele trabalhou. Perdeu seu pai, dor, sofrimento. Os seus próprios irmãos o rejeitaram. A sua cidade não o acolheu. Rejeição, indiferença ele sofreu. Ao longo de 3 anos em que percorreu a Judéia, foi insultado, foi expulso de cidades, tentaram apedrejá-lo, quiseram prendê-lo várias vezes. Muitos o seguiram por interesse. Quando não receberam mais nada dele, foram embora, abandonaram ele. Perdeu um dos seus melhores amigos, depois o ressuscitou, mas ele chorou, ele sofreu. Ele sofreu a dor do castigo que não merecia. Se eu sofro o castigo que mereço, eu mereço. Mas ele não merecia. Foi abandonado pelos seus discípulos, foi negado pelo seu amigo, foi esmurrado, foi cuspido, foi ultrajado, foi chicoteado e carregou uma cruz pesada até uma montanha. Foi pendurado nela 6 horas e depois morreu. Não pode existir maior amor do que este. E tudo isso ele fez por amor e para liberar a graça de Deus sobre a nossa vida. Para nos dar a graça de Deus. Muitos querem a graça, mas não querem o servo sofredor. Não vamos escolher mais a tristeza, vamos escolher a alegria.
Não vamos mais deixar que as coisas dessa vida atrapalhem nossa fé, nossa alegria, nossa adoração, nosso louvor. Nada, nada, nada. Não vamos negar o sofrimento, nem as dificuldades. Não vamos negar nunca. Mas não vamos permitir que essas coisas dominem nossa vida. Tudo tem um tempo, tudo tem um tempo. O mais famoso capítulo de Eclesiastes, capítulo 3, diz que tudo tem um tempo determinado por Deus, mas não vamos viver tempos constantes de tristeza, de destruição. Esse tempo vai passar, e o que nos vai dar forças para permanecer firme é a alegria do Senhor. Toma a decisão de viver a alegria. Não viva a tristeza, nem o medo, porque o medo domina quando o amor de Deus não está presente. Porque onde o amor de Deus está, o medo vai embora. Não é isso que diz a palavra? No amor de Deus não há medo. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos nos colocar em pé em nosso lugar e nós vamos celebrar a Cristo.